A palavra, se vocês quiserem acompanhar, está em João, 1 João. Eu vou ler para vocês na nova linguagem de hoje. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e Deus estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, ou em algumas traduções veio para os seus, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele. Amém? Alguns creram nele, aleluia. E o receberam. E estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Aqui está uma grande parte da estratégia de Deus, né? Da vinda do Filho dele, que é o Verbo, que é a palavra, né? E aqui a gente vai conseguir entender que Deus, quando Deus quer as coisas, Deus nasce o desejo de realizar algo no coração de Deus. Mas quem é o agente transformador dos desejos de Deus é a palavra, é Jesus. Então, tudo que nasce no coração de Deus se materializa, é transformado, é executado através de Jesus. Jesus é o agente transformador. A palavra diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus deixa claro, eu sou o único caminho. Mas por quê? Ele tem o poder de transformar os desejos do Pai. Então, a estratégia do inimigo de Deus é que os filhos, a criação de Deus, não encontrem esse caminho. Então, a gente vê muitas situações, religiões, e que Jesus é secundário. Alguns falam que Jesus foi só um profeta, né? Mas por quê? Se você tira o foco de Jesus, as pessoas falam de Deus
acabam vivenciando a dimensão dos sonhos de Deus, mas não têm contato com aquele que é o agente transformador dos sonhos de Deus. Então, Jesus, né, muitos dizem que se a gente tem que ter uma leitura da Bíblia cristocêntrica, né? Realmente enxergar Jesus, não só no Novo Testamento, mas ver Jesus como aquele que está junto com o Pai desde o momento da criação, sendo o verbo que transforma, e durante toda a estratégia de Deus para resgatar o homem. Então aqui a gente vê a humildade, né, e a visão de João Batista, né, anunciando a chegada de Jesus. Então nós entendemos que é importante que a gente nasça de novo. E aqui em João fala, né, algumas traduções são diferentes. Deixa eu pegar uma outra tradução para vocês aqui. Algumas traduções falam um pouco diferente. Vamos ver aqui falam que 1 João. Aqui os pastores usam muito a Almeida, né? Olha aqui. Jesus fica claro que, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Quem que deu? Né? Deus deu o poder. Poder de serem feitos filhos de Deus. Então, que a gente possa ter bem claro que é algo que às vezes não choca um pouco, né? A gente olhar para trás e ver a nossa antiga paternidade. No reino espiritual, da mesma forma que no reino natural, todos que estamos aqui tivemos pai e mãe. Mesmo que por alguma desventura, alguma irresponsabilidade ou alguma situação que foge, alguns possam, de repente, não ter conhecido o pai ou a mãe, mas existiu um pai, existiu uma mãe. Espiritualmente falando, não existe quem não tenha um pai. Mas ao contrário da filiação natural, a filiação natural você não escolhe. Não é te dado livre arbítrio para escolher quem vai ser o seu pai ou sua mãe. Mas espiritualmente, nós também nascemos sem essa escolha. Infelizmente, nós nascemos filhos da ira. A palavra deixa claro. Nós somos filhos da ira. E no entendimento um pouco mais profundo, mais rasgado, filhos de Satanás. Isso é algo difícil de a gente assimilar isso. Né? É difícil. Mas Deus não quis assim. Essa foi uma opção do homem. A opção, quando o pecado entrou, os planos de Deus eram planos maravilhosos para a criação dele. O livre-arbítrio nosso nos colocou nessa situação. Mas Deus não se conformou com isso e providenciou a solução. Jesus Cristo é essa solução. E ele deixa claro. Vamos ler. Mas a todos, João 1,12. Mas a todos quanto o receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram
do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Ser filho de Deus, então, é uma vontade, é algo que nasce no coração do homem, que se arrepende dos seus caminhos, se arrepende da sua independência e entra numa esfera de dependência e começa a se comportar como, pede para Deus o receber como filho. Filho é aquele que obedece, né? Então, que Deus me falou nessa vinda de Rio Pardo para cá foi isso. Eu tirei você da lama, eu tirei você de um lugar que você mesmo foi para esse lugar. Te tirei da ignorância, te tirei da violência, te tirei da prostituição, da pornografia, te tirei de um lugar de desonra, num lugar de falência, e estou cuidando de você. E você? Ele tem urgência. A gente tem que entender que muito daqueles jovens que nós oramos pelas famílias agora, não tiveram chance de serem alcançados. Aí eu comecei, não sei se já se pegaram tentando discutir com Deus. Ele te falando umas verdades, você tentando argumentar. E ele falou para mim, você continua me amando, você, depois que eu vejo que você me ama, eu vejo que você tem se deixado transformar por mim, mas você perdeu o senso de urgência frente às vidas que estão se perdendo. Você não ora com a frequência que você orava em relação aos seus pais, em relação aos seus cunhados, cunhadas, seus amigos. Você não leva a palavra da forma que você levava. Você está se acovardando ou ficando morno. Eu morno? Eu não, Senhor. Eu me emociono, eu sinto a tua presença. Mas ele falou, eu preciso que você sinta essa urgência. Sinta e se movimente. Seja como Jesus, um agente transformador. Do tempo que nós estamos juntos, você está sempre pedindo mais do que... eu estou sempre resolvendo as tuas necessidades e as minhas necessidades estão sempre ficando de lado na tua programação. Então, mas aí eu argumentei. Sabe o que é? Eu não quero ser um crente chato. Eu não quero ser crente chato. Aquele crente que as pessoas, já lá vem e tal. Eu quero ser aceito. Eu quero ser crente, mas quero ser aceito pela sociedade. Eu quero ser um crente legalzão. Aí, lá vai ele, tudo bem. Quer ser crente legalzão, né? Então vamos lá. Aí ele me mostrou algo. Está em Lucas 12. Lucas 12, acho que 49. Aí, olha lá o crente legalzão. Ele deu... Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2. E 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. E a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. O mundo
o mundo jaz do maligno. Está na palavra. Quem não nasceu de novo e não recebeu a filiação de Deus é filho da ira. Essa combinação do mundo sendo do maligno, porque foi dado por nós para ele, o que foi dado de Deus para nós, nós demos para ele. E essa filiação, né, essa maldição que entrou por Adão, como que dá para um filho da luz viver num mundo que jaz no maligno, do lado de filhos da ira e ser legalzão? Ele falou, você está fazendo tudo errado. Meu irmão, se você não está sofrendo perseguição, se você não está em batalha, você está fugindo da raia. Se você não está em luta, você está acomodado. Você ganhou a bênção, você encontrou o Pai e você não está assumindo o que Ele precisa que você faça. Ele falou isso para mim. Você está vindo todo domingo pedir bênção, falar de problema, falar de dificuldade, e você não está vendo que as pessoas estão morrendo sem salvação. Ah, mas meu pai está tão bem lá, vai na academia e tal. Mas quem sou eu? Quem sou eu para dizer quantos dias tem meu pai? E por que eu estou demorando tanto? Por que eu cansei? Foram 45 anos Deus insistindo comigo. Eu cansei com tão pouco tempo. E Ele não cansou de mim. Eu sei que de repente não é o teu caso, mas é o meu caso. Deus quer... Os momentos que Deus quer realizar os teus sonhos. Mas na minha vida, as maiores bênçãos ocorreram no momento que eu amei mais e tive mais compaixão de alguém do que fiquei olhando para o meu umbigo. O momento que eu comecei a deixar um pouquinho de lado as minhas necessidades e comecei a ficar sensível, os momentos que eu estive mais sensível à dor do meu próximo, foi o momento que eu fui mais abençoado. Isso está na palavra. Se você cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Mas a gente quer cuidar das nossas. Não deixa passar de hoje. Não deixa passar de hoje. Ah, mas é ruim viver sendo desprezado. Eu vou falar, pede graça, ora, não vai na tua força, não vai na tua inteligência. Olha, eu vou esfregar, está aqui, olha, está aqui, é só mostrar. Olha, não é. A idolatria, é muito claro que Deus se aborrece da idolatria. E são, se não me engano, mais de 40 versículos, mas não é questão de interpretação, está claro. Mas se você mostrar isso para um idólatra, isso não muda a vida dele. O que muda
é amor. Nós temos que amar. A gente, Deus trouxe para eu passar para vocês. Se a gente continuar muito preocupado com as nossas coisas e muito insensível, não precisa ser tão mole assim. Não precisa. Mas tem que ter amor. As pessoas têm que sentir o amor de Deus através da tua vida, da minha vida. A palavra, Deus precisa se manifestar através de você, Ele precisa de você, Ele precisa da tua boca, Ele precisa do teu sentimento, Ele precisa da tua lágrima. Ele não precisa do teu intelecto. Ele não precisa das tuas conclusões. Ele precisa do teu coração. Amém? Então, vamos sair da dimensão, essa dimensão religiosa. Vamos levar esse amor, mas com um senso de urgência. Ah, mas o que eu vou falar? Não sei se funcionou aqui hoje. Vou falar o que Deus... Se você falar assim, toda vez que... Não sei se já aconteceu com vocês. Toda vez que eu comecei olha, antes, eu vou falar isso. Se a pessoa falar isso, eu vou para o outro versículo. Isso. Aí você não vai dar resultado. Mas toda vez que eu cheguei e falar... eu não estava lá para convencer ninguém. O que me motivou a falar de Deus para aquela pessoa é o amor pela pessoa que começou a nascer em mim. Eu tenho um amigo que eu brincava, que falava com a minha esposa, ele já não é mais desse mundo. E Deus levou ele, porque realmente ele já não era mais desse mundo. Por quê? Quando o amor de Deus invade uma pessoa de tal forma, não dá mais para viver nesse mundo. Por quê? Ele abria a porta, ele entrava no carro, ele via um mendigo. A dor que ele sentia, eu não conseguia imaginar. Eu olhava para ele e falei, não é possível. Aí alguém chegava e falava que estava com o filho com problema de drogas. O sofrimento dele era o mesmo sofrimento que Deus tem de olhar a criação dele sofrendo na mão do inimigo e com a mão estendida e sendo negado, recebendo as costas. Então, a gente tem que, só nos deixando ser invadido desse amor, a gente vai conseguir entender essa urgência. E pedir para Deus, Deus, me dá a palavra, me dá graça, me dá sabedoria para falar de Ti. Então, Deus tem para nós hoje, é isso. E eu queria complementar o que está em João, voltar para João 1,60. Ser filho de Deus, a filiação, só para que a gente entenda desse nosso comodismo, o quanto é perigoso. Em relação aos nossos pais, quando a gente nasce, a nossa filiação jamais muda. Então, a certidão de nascimento nossa, no máximo ela é trocada pela de casamento, mas a filiação sempre vai estar lá mesma. Nivaldo Antônio Correia Júnior, filho de Nivaldo Antônio Correia e Evanilde Ricardo Correia. Isso não muda. A filiação espiritual é algo que você renova, você se entrega, mas se você não permanecer, porque Jesus, ele se coloca como o caminho.
um caminho, se fosse algo estático, ele poderia ter dito assim, eu sou o sofá. Em nenhum lugar está falando que ele fala que ele é a luz, ele fala, mas que ele é o sofá ou a cadeira de descanso, ele não falou em nenhum momento. Jesus não é um lugar onde você senta e fala, ufa, acabou. Jesus é o caminho. E você pode ficar ao lado do caminho, encontrar o caminho e parar. Você pode entrar no caminho e sair. Você pode entrar no caminho e continuar. E é isso que ele quer. Por isso que ele é o caminho. Você tem que entrar, só que alguns entram e depois saem. Entram e sentam. A filiação se consolida nas nossas obras. Quem é filho da luz, os frutos são relativos à luz. Então, a gente tem que estar sempre, quase que diariamente, através das nossas obras, do nosso agir, preenchendo essa filiação. Olha, eu sou filho da luz, eu tenho que agir, eu tenho que dar frutos, né, segundo essa árvore que eu estou, dessa videira. Amém? Então, o que Deus colocou, e eu acho que para mim hoje, eu vim com o intuito de poder dar algo para vocês, através que Deus desse, mas Ele falou que hoje Ele quer que vocês deem. Amém? Que eu dê. Porque a partir do momento que eu começar a dar para Ele o que Ele precisa para realizar o plano dele, pode ficar tranquilo. O emprego vem, o esposo volta, a conta bancária vai dar uma solução, né? Aquela briga, aquela desavença vai sanar, aquela dor vai ser solucionada, aquele vazio vai ser preenchido. Mas, Nivaldo, para de ficar olhando para você mesmo. Aí, se a gente parar um pouquinho e fizer uma análise, e a gente faz muito uma análise do que faltou, o que está faltando. Mas está aqui a Vânia, né, o Neto. Só a gente sabe o que Deus fez nos últimos 6 anos. Deus, só o que Ele já fez, eu não tenho moral, não tenho coragem de pedir mais nada. Não tenho coragem de chegar e pedir. E Ele vem surpreendendo. Eu vou, assim, em todo momento que nós nos desencanamos, antigamente a gente encanava, acho que era só a gente que encanava com uma coisa que queria, então aquela casa, aquele carro, aquelas coisas, né, que a gente fica colocando como metas, né. A partir do momento que a gente começou a ver que isso não era mais o principal da nossa vida, e começamos a buscar o Senhor, buscar essa intimidade, as coisas doidas, malucas de Deus começaram a acontecer. Sabe? Das pessoas chegarem e falar, a gente às vezes vê alguém subir no púlpito e falar assim, me deram um carro, estava precisando de um carro, né? Às vezes o desodorante tem como que é a história do Manuel, né? Então, coisas simples, que Deus vem você não falou para ninguém, né? Então, no nosso caso, teve a situação de uma casa, a pessoa falou assim, eu quero essa casa
vai ser para vocês. Olha, eu quero que vocês morem nessa casa. Mas eu não estou procurando casa. Mas eu quero que vocês morem na minha casa. Mas nós não estamos procurando? Aí, vamos lá. Aí você olha, aí fala, não, está errado, é outra pessoa. Essa casa não... Eu nunca sonhei em morar na casa que eu moro. Nem nos meus sonhos mais arrojados. Mas quando isso já não se tornou mais um alvo para mim, a minha felicidade não está... Deus começou a mostrar que a minha felicidade está nele. Amém? Não está na casa, não está no carro. Mas, às vezes, você pode pensar, isso é um discurso tão... Mas, olha, a gente vive isso. Nesses últimos 5 anos, a gente tem vivido isso. A gente tem vivido... E quanto é bom ser o mesmo. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das coisas mais legais que Deus fez muita coisa boa. Mas uma das coisas melhores para mim foi ser uma pessoa só. Essa é a melhor parte. Eu era um Nivaldo no trabalho, eu tinha que me comportar de um jeito. Aí eu ia para um ambiente religioso, eu tinha que me comportar de outro jeito. Estava com meus amigos, era aquele desprezível. Chegava em casa, querida, cheguei. E é difícil ficar mantendo, não é só na novela não, que a gente vê, quando a gente vê filme, as pessoas tendo que fazer vários papéis. Interpretar papéis é muito ruim, é difícil. Mas quando você começa a ser o que Deus falou para você que você é, e você não quer mais impressionar ninguém, e quer ser uma única pessoa, isso tem a ver com sinceridade, sem cera, sem máscara. Entendeu? Tem que gostar de mim? Tem que gostar do jeito que eu sou crente mesmo. Entendeu? Eu sou crente. Entendeu? E aí? Isso é você ser a mesma pessoa aqui e falar do mesmo jeito. Eu vou falar das coisas de Deus. Começar a falar de Deus, tem que cantar, fala meio cantado, né? Ou põe uma luz diferente, né? As coisas de Deus tem que ser o mesmo. Vou falar de Deus, é o Nivaldo. Vou falar do meu trabalho, é o Nivaldo. Não, vou falar de Deus, eu tenho que ficar meio pastoso, né? Tá. Nós temos que ser o mesmo. As pessoas têm que ver, olha, dá para viver nesse mundo sendo você mesmo. Amém? E Deus se alegra com isso, com a tua postura. Essa semana eu estava entrando num cliente, aí eu estou vendo para falar com o cliente, aí vem um vendedor na minha frente, vem ele, acho que o chefe e ele, aí eles iam entrar na farmácia, e eu só olhando, aí ele está com o pé direito que... Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu não bati na madeira? Quantas vezes eu busquei... E às vezes, ainda hoje, a gente tem que estar muito atento. Por quê? A gente diz que confia plenamente em Deus, só que alguns comportamentos nossos ainda deixam claro que você tenta se garantir num plano B. Meu irmão, Deus falou para mim, Nivaldo, abre o olho, dá uma olhada, que existem algumas áreas que você não entregou para mim. Então, a mensagem é para mim e é para você. Quando te dá o comichão de jogar na loteria, meu irmão, aí você vem com aquelas argumentações, não, mas eu vou ficar com 10%, 90% eu vou dar para Deus, vou dar para a obra. Aquelas conversas fiadas que crente fica na cabeça, não, mas eu quero dinheiro para fazer a obra. Vai fazer a obra o quê, meu irmão? Vai, e você fica ali e tal, só um e tal.
quem realmente confia, está na dimensão da dependência. A coisa mais louca é viver nessa situação da dependência. E ele gosta disso, porque aí ele vem com a provisão. Aí os descrentes ficam tudo assim, caramba, hein? Aí isso é o testemunho. Isso, ele vê, as pessoas têm que ver que você não precisa de um gatunete. Você não precisa de um gato de luz, você não precisa de fazer uma maracutaia. Eu já contei para vocês essa história do gatunete. Né, para quem eu fui numa convenção e todo mundo da empresa atravessava para o Paraguai e voltava com a sacola do gatunete. Eu falei, cara, mas você não sabe o que é isso aí? Isso aí é o seguinte, ó. Isso aí é o seguinte. Você liga lá, libera todos os canais. Eu falei, não paga nada e tal. Ó, mas não, sabe o que é? Você já paga o básico. A argumentação de quem... Você já paga o básico, eles têm... Isso não faz falta para eles e tal. Você está roubando o sinal, meu irmão. Você é ladrão, filho. Você está roubando. E aí, para não falar que é uma coisa errada, eles não têm... o inimigo põe nome bonito para você não queimar o filme. Gatunete, né? Fica até legal, né? E eu falei, eu sou crente. Eu sou crente. Na hora que nós chegamos no hotel, estava tudo... Na hora que eu olhei para minha mão, um gatunete na minha mão. Quem colocou esse negócio aqui, meu Deus? E aqui? Eu com o gatunete aqui. E eu lá nas argumentações, eu e Deus. Deus, você sabe, né? Já faz 10 anos que eu pago essa net e está mais que pago isso aí e tal, não sei o quê. Eu não estou lesando ninguém. Aquela história que você fica ali. Aí, instalei o gatunete. Primeira pessoa que sentou do meu lado da TV, a Vitória. Que isso, pai? Isso é um aparelhinho aí que da net e tal. Mas o da net está do lado. Eu falei, não, eu trouxe lá, libera os canal. Isso é de Deus, pai? Caramba. Aí é a postura do homem. Ou você senta na tua razão e na tua vontade e se desonra frente aos homens e frente a Deus, ou você se humilha e se arrepende e volta para o caminho. Filha, realmente isso não é de Deus. Você me ajuda a tirar isso agora? Vamos lá, tiramos. E demos um fino, matamos o gato. Então, às vezes é gato, às vezes é laço, chuta. Chuta que é macumba. Então, postura. Nós temos que ter postura. Amém? Glória a Deus. Só para encerrar, antes da gente ir embora, o que o Senhor falou hoje pela boca desse filho de Deus aqui? Essa palavra que ele ministrou quando eu estava lá no fundo. Sabe, um dia eu assisti um filme. Não vou falar do filme, mas o nome do filme era assim: O Céu Pode Esperar. Tem toda uma história nisso, mas eu queria fazer alusão nisso porque o contrário disso é que é verdade na nossa vida. O céu não pode esperar. O céu não pode esperar o levantar dos filhos de Deus. E o que o nosso irmão pregou aqui, pelo Espírito Santo, é que nós devemos nos revelar como filhos de Deus com urgência. Porque João, que ele pregou aqui, diz assim no 18: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus revelou Jesus e Jesus revelou os seus filhos, nós, ao mundo. Nós somos a revelação de Jesus ao mundo. Então, se levanta como filho de Deus com urgência. O céu não pode esperar, o mundo não pode esperar. Seja o cristão que você deve ser com urgência. Ame com urgência. Se posicione com urgência. E o que ele pregou aqui, Deus cuida do resto na sua vida. Você acha que Jesus morreu por você para que você fique chorando as pitangas? Chega! Diga, chega. Eu vou me posicionar com urgência.
É assim que deve ser. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por ter usado teu filho. Muito obrigado por ter falado aos nossos corações nessa noite. Saímos daqui hoje, sabemos que tu tens urgência em nos usar, em nos revelar ao mundo como filhos de Deus. E assim nós queremos a tua vontade em nossa vida. Concordamos com isso, Senhor. Muda-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Não nos deixe acomodados. E toda a glória para sempre, sempre, sempre seja dada a ti. Levanta as tuas mãos. Diga, Senhor, eu saio daqui disposto a mudar. Faz em mim a tua vontade. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre a sua igreja, porque o Senhor o ama. E que as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó, reveladas em Jesus Cristo, seja na igreja, dizendo: e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Com urgência, Deus abençoe.